Bom, paz de Deus a todos, um excelente dia, né, para todos nós. E hoje eu gostaria de deixar um vídeo diferente aqui no canal, para que todos vocês venham saber como foi uma parte da minha vida em termos de o milagre, né? Então eu vou contar duas coisas em uma. Eu nasci num lar cristão, meus pais, Deus chamaram há muitos anos atrás, e assim Deus preparou, que meu pai e minha mamãe Deus chamou no mesmo dia, e quando Deus chamou meu pai, com 6 meses de batizado, foi levantado meu pai como cooperador do ofício ministerial, né, no culto oficial, na cidade de Flora Rica, estado de São Paulo. Isso nós éramos, né, quando eu nasci, meus pais já serviam a Deus, em seguida Deus já chamou meus irmãos, né, foram crescidos todos na graça, somos em 4, né. E meu pai, com 6 meses de batizado, quando foi levantado para o ministério, meu pai, ele era uma pessoa que não sabia ler nem escrever. Ele mal assinava o nome com a mão direita, apesar de que quando ele era criança, quando foi para iniciar a época de escola, ele entrou na escola tentando escrever com a esquerda, porque ele era canhoto, e não deixaram. Prendiam a mãozinha dele para trás para ele não escrever com a esquerda. Então ele aprendeu a escrever com a direita e foi somente um mês de aula, ele não conseguiu ir na escola, ele fugiu, né? E meu pai não sabia ler. Ele só escrevia o nome e alguma coisa que ele aprendeu através assim das pessoas explicarem no decorrer da vida, ele aprendeu a fazer cálculos, né? E aí meu pai, com 6 meses, foi apresentado e no primeiro dia de culto, como que ia ler, né? Aí ali Deus já começou a operar na vida dele. E quando chegou o momento da palavra, os irmãos falaram, irmão, fique em paz, né? Precisar de alguma coisa. Quando chegou na hora da palavra, meu pai falou que o Senhor tinha revelado a palavra. Aí um dos irmãos falou assim para ele, irmão Zé, o irmão quer que eu leia para o irmão, né? O irmão quer que eu leia. Aí o irmão exalta, ele falou, não, irmão, fique em paz. Então, naquele momento, meu pai abriu a Bíblia, ele leu a parte que o Senhor revelou para ele e em seguida ele exaltou aquela palavra. E eu tenho uma coisa aqui para mostrar para vocês, que antes de... até porque, assim, meu pai, ele serviu a Deus os 46 anos da vida dele, assim, como cooperador, e Deus recolheu ele há 14 anos atrás, no serviço de cooperador, né? Então, meu pai foi meu cooperador a vida inteira, e minha mamãe ajudava muito ele, era ajudadora no tanque de batismo também, era evangelista, e o Senhor recolheu ela há 2 anos. E antes de Deus recolher minha mãe, ela falou, tem uma coisa para te dar. Eu me emociono porque faz falta, né? Quando Deus leva nossos pais. Mas ficou aqui uma semente, ficou um legado que esse ninguém tira, sabe? Daqui de dentro de mim, esse ninguém tira. E aqui está a primeira Bíblia, né? A Bíblia ao qual meu pai pregava, o Senhor dava a palavra para ele, ali ele exaltava nos cultos, e era esta Bíblia. Tá aqui, ó. Tá comigo. Uma grande recordação, né? Aí quando bate a saudade, eu pego, eu passo as folhas, tem algumas folhas que tá abrindo aqui, mas eu preciso colar, né? Então aqui é o toque da seda, né? Que era aqueles papéis de seda, papel de seda. Então eu, ao tocar nessa Bíblia, eu sei que meu pai passou a mão aqui, né? Para ler. E eu não sei explicar. É maravilhoso isso aqui. E tá aqui comigo. Então, tem dia que a gente, né? Quando vem os irmãos aqui, eu mostro, eu falo a Bíblia do meu pai. Porque antes de Deus recolher meu pai, iniciou uma nova construção de uma igreja. Então, o culto passou por um barracão. Aí, quando foi para ter inauguração, os irmãos entregaram para minha mãe. Falou, é sua, né? Eles são
pessoas que foram criadas na cidade, né, desde bebê, um dos primeiros, né, pessoas na cidade de Flora Rica. Então aqui está uma parte assim muito importante para mim. Eu cresci ouvindo meus pais contarem uma parte que aconteceu quando eu era bebê, né? Sempre meu pai contava nos cultos, né? Via minha mãe testemunhar isso na igreja. E eu falei, algum dia eu passo isso para alguém, já testemunhei, já contei, mas não no canal. E eu senti de fazer essa parte, contar, né? O quanto eu sou grata a Deus pela vida, né? Eu já nasci e revivi muitas vezes. Eu não tenho apenas uma data de nascimento, então eu creio que não se cumpriu ainda todas as palavras que o Senhor prometeu na minha vida, porque nós só descemos à sepultura quando é o tempo de Deus na nossa vida, né? E quando eu tinha 1 ano e pouco, meu pai fala assim, minha mãe falava assim, que sempre o Senhor mandava a palavra. Quando minha mãe ficava gestante, o Senhor falava assim, se algum de teus filhos beberem alguma coisa mortífera, né? O Senhor mandava essa palavra, nenhum mal será causado, né? Que ficasse em paz, que o Senhor ia dar vitória. E quando eu tinha 1 ano e pouco, minha mãe sempre, para lavar uma mesa que ela tinha de madeira, ela gostava de deixar ela bem clarinha, então ela usava soda cáustica. E os irmãos sabem, todos vocês sabem que a solda cáustica, a gente vai fazer uma limpeza na casa, alguma coisa que a gente vai utilizar, tem que pôr luva. Se você manuseia de qualquer forma, vai causar um ferimento. Às vezes espirra na nossa mão, assim, queima, faz bolha, né? Todo mundo sabe os danos que causa uma soda cáustica. E minha mãe preparou um copo grande de soda cáustica para poder limpar essa mesa. E ela não queria misturar com os utensílios domésticos da cozinha, né? Colher, nada. Ela falou assim, eu vou pegar algum gravetinho. Eles falavam graveto, né? Lá fora no quintal, nós morávamos numa chácara. E ali ela foi pegar aquele gravetinho para mexer e ela ia enrolar um paninho na ponta. Depois, com o próprio paninho, ela passa ali, depois ela ia enterrar, né? Minha mãe era muito cuidadosa com essas coisas. Muito, muito, muito. E quando as coisas têm que acontecer, acontece e quem faz, opera é Deus, né? Por cumprimento da sua palavra. Aí naquele dia, ela colocou o copo lá no cantinho do fogão, ela já tinha feito isso outras vezes. A minha irmã mais velha que eu, a gente tem a diferença de quase 2 anos, né? Então eu tinha 1 ano e pouco, ela tinha 3 e pouco. Eu mal falava, ela já falava. E minha mãe falou que a gente não viu ela colocando o copo ali, né? Mas criança, ela colocou lá no cantinho e foi lá fora. Quando ela voltou, eu estava caída no chão da cozinha, o copo no chão, e da minha boca saía sangue, né? Escorria uma baba de sangue juntamente com aquela espuma já com sangue. Ela olhou o copo vazio, só estava melado, né? Daquela creme que se tornou, né? Aquela soda. Quando ela viu aquilo, ela clamou, Senhor, cobre com teu sangue, né? Aí ela falou, o que que aconteceu? Já foi me pegando e minha irmãzinha já falava. Ela falava assim, a Célia bebeu, a Célia bebeu. E depois minha mãe contou que ela perguntou várias vezes como foi que a Célia pegou o copo, né? Então ela explicou que ela tinha pego e eu bebi. Por certo, eu peguei dela, ou ela pegou e me deu. Não sei, a gente era criança, né? E minha mãe me clamou a Deus, me levantou para o alto, virou para tentar tirar aquela sujeira da minha boca e merejando sangue. E ela olhou em volta para ver se tinha derramado em outro local, não tinha, né? Tava na minha boca. Tava sangrando, então eu tinha bebido. Aí ela só clamou a Deus e foi pro quarto correndo comigo, limpou minha boca, pegou o véu, botou na cabeça e clamava a Deus. Meu pai estava na roça. Aí ela lembrou do vidrinho do óleo de unção que meu pai carregava na pasta dele, né? Ela correu lá na pasta, pegou aquele óleo e passou sobre as mãos e orando e clamando a Deus. E ela foi e passou em todo o meu corpo, tirou minha roupa, passou em todo o meu corpo, me envolveu naquele óleo, me colocou no berço, cobriu com um lençolzinho e ela ajoelhou do lado
o véu na cabeça e colocou eu bem pertinho da grade, os bercinhos antigos, meu pai fazia de madeira, né? As condições não tinha. Aí ela ali ajoelhada, ela clamava, ela lembrava da palavra, que o Senhor falou que se um dos filhos bebesse algo mortífero, nenhum mal lhe causaria. Então ela ficava em paz, ao mesmo tempo batia o desespero da mãe, né? E naquele desespero ela chorava, ela orava, ela clamava e olhando. E ela falou que eu dormi. Então ela encostava a cabeça pertinho para sentir se eu estava respirando. E estava. E ela aquela aflição, porque ela não podia me deixar para buscar meu pai. E nem deixar minha irmã. Minha irmã era pequena, não podia ir. Não tinha acesso, tinha que ir no meio do cafezal. Não tinha ninguém ali para ir para ela. Ela não podia sair com nós, nem podia deixar. Então ela ficou, né, com a gente, em comunhão e orando. E eu peguei no sono. Então ela contava que quando eu acordei, ela até assustou, né? Eu levantei e simplesmente pedi uma mamadeira, mamar. Aí ela já botou uma roupinha e correu pro fogão, fez o mamar, me deu o mamar, porque ela falava assim que no desespero ela tinha me posto ali para esperar para ver eu morrer. Mas ela lembrava da palavra, é onde dava o ânimo para ela continuar orando e clamando, pedindo para o Senhor cobrir com teu sangue. E deu a mamadeira, eu mamei, colocou eu no chão, saí andando. Daí a pouco meu pai chegou, ela foi contar o milagre, né? Aí meu pai falou, verdadeiramente, Deus é conosco, né? Deus está na nossa vida e o Senhor sabe os planos, os futuros, o que vem pela frente, o Senhor proverá. E outro dia eu vou contar as demais coisas que aconteceram na nossa vida, tudo que a gente enfrentou, tudo que nós passamos. Somos fracos, somos humildes, passamos por dificuldades, somos errantes, nós não somos perfeitos, né? Perfeito é Deus, né? Mas tá aqui. É isso que eu queria passar para os irmãos, para os meus amigos, para as pessoas que me seguem, que assim, ter confiança e ter fé em Deus, né? Que a fé ela remove montanha e quando Deus promete algo na vida de alguém, ele cumpre. Ele pode mudar às vezes a trajetória daquela história, ele pode mudar alguns parágrafos, ele pode mudar algumas folhas, mas no final a história será cumprida. De alguma forma o Senhor vai escrever ou vai reescrever nossa história. Então tá aqui, sou eu, a Celinha, que Deus livrou da morte, não foi só uma vez, né? Então futuramente eu vou contar novos acontecimentos que foram livramentos, então eu sou a prova viva de um milagre. Deixo aqui meu carinho, saudações a todos, né? Que tenhamos um excelente dia. E quem tem uma recordação como essa, alguma coisa pode ser mais simples que for, guarde, zele. Porque um dia, quando eu já não existir, eu tenho certeza que o meu esposo cuidará e depois passará para os meus filhos. Quem for primeiro vai guardar, né? Quem for primeiro vai guardar. Quem for primeiro, oh meu Deus, quem for primeiro, o outro vai guardar, né? Com todo amor e carinho, porque a gente, nessa terra, a gente não escolhe data para ir embora, o Senhor é que escreve a nossa história. E tudo tem seu tempo. E como foi na vida da minha mãe, na vida do meu pai, e nas nossas vidas todas, né? Nós temos um legado na terra e só vamos embora depois que o Senhor cumprir todas as promessas na nossa vida, se nós formos fiel a Ele, assim será o nosso futuro, né? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e Deus abençoe, paz de Deus, bom dia, fiquem com Deus, um beijo no coração.